Eles aparecem como sombras na beira do mar, guerreiros de ferro, quando Israel ainda aprendia a forjar esperança. Quem eram os filisteus? Inimigos de Sansão, Golias, Davi, um povo que acendeu batalhas e deixou perguntas. De onde vieram? No que criam? E onde estão hoje? Fique comigo até o fim. Vamos atravessar 3.000 anos em minutos e descobrir o que a história, a Bíblia e a arqueologia contam e o que isso ensina ao nosso coração. Hoje vamos caminhar pela planície costeira de Canaã, ouvir o som dos martelos nas 5 cidades filisteias, Gaza, Asquelon, Asdod, Ecrom e Gate, entrar em casas, templos e arsenais e entender por que esse povo marcou a história de Israel. No final, você terá uma resposta clara e honesta sobre onde estão os filisteus e uma chave espiritual para lutar as suas próprias guerras sem se tornar aquilo que enfrenta. A Bíblia os chama filisteus. Fontes antigas falam dos povos do mar. Séculos antes de Davi, o Mediterrâneo tremeu com migrações e conflitos. Evidências arqueológicas apontam que parte desse grupo veio das regiões do Egeu, áreas ligadas à cultura micênica. Eles chegam à costa sul de Canaã por volta do século XII a.C., trazendo saberes diferentes. Cerâmicas pintadas, gostos culinários, técnicas de metalurgia. Israel é pastor, os filisteus, urbanos e marítimos. 2 mundos prestes a colidir. 5 nomes ressoam como tambores: Gaza, Asquelon, Asdod, Ecrom, Gate. Não eram tribos soltas, formavam uma liga, cada cidade com seu rei, unidas em defesa e comércio. Templos dedicados a Dagon, um deus associado a grãos e fertilidade. Salas de armas, ferreiros habilidosos, rotas que ligavam Egito e Síria. A costa filisteia era portão e mercado. Quem dominasse ali controlava passagem, impostos, influência. Israel, ainda se firmando na terra, olhava para aquele litoral com uma mistura de fascínio e temor. Em alguns períodos, os filisteus controlaram a metalurgia do ferro. Isso significava lâminas mais fortes, arados melhores, economia mais robusta e exércitos mais perigosos. A Bíblia registra que Israel, certa época, precisava ir até eles para afiar ferramentas. Imagine depender do seu adversário para preparar sua própria colheita. É assim que a guerra começa muito antes da batalha. Na cultura, na técnica, no controle de recursos. Sansão cresce como um mistério. Força que vem de um voto, destino ligado a libertar Israel dos filisteus. Suas histórias mostram o choque de valores, festas, enigmas, traições, vinganças. Sansão empurra colunas e derruba um templo, mas sua maior queda não é física, é de coração. A lição é dura e preciosa. Não basta vencer o inimigo por fora, se você se rende por dentro. Força sem domínio próprio é só outra forma de fraqueza. Há um episódio que atravessa os séculos. A Arca da Aliança é capturada pelos filisteus. Parece vitória total. Mas onde eles colocam a arca, os ídolos caem. Dagon amanhece prostrado. Pragas os atingem. O recado é claro. Deus não é um amuleto que alguém pode sequestrar. O santo não cabe em troféus humanos. Sem arrependimento, poder vira peso. Depois vem um gigante de Gate, armadura brilhando ao sol, desafiando um povo inteiro. Golias representa muito mais que altura. Ele é a somatória de técnica, coragem humana, confiança nas armas. Do outro lado, um pastor com uma funda e um histórico de encontros com Deus. A pedra voa, o gigante cai e a história vira. Não é romantização da fraqueza, é a lembrança de que confiança no Senhor transforma coragem em sabedoria. Davi não ganhou porque não tinha espada, venceu porque não precisava de outra voz além da de Deus. É fácil desenhar o inimigo como monstro, mas a arqueologia revela pessoas, casas com pátios, panelas com desenhos em vermelho e preto, pães, vinhos, colares, mulheres que ensinaram receitas,
homens que negociaram peixes e tecidos, crianças que correram entre ânforas. Entre guerra e paz havia mercado, música, sorrisos. Lembrar disso nos humaniza. Deus ama povos, mesmo quando confronta seus deuses. O tempo muda ventos. A Síria avança, depois Babilônia, depois Pérsia. Portos são tomados, cidades arrasadas, populações deportadas, outras misturadas. A identidade filisteia, tão forte na chegada, vai sendo absorvida, diluída em impérios. Como ondas, nomes vêm e vão. A Bíblia, após Davi e alguns reis, os menciona menos. Até que, com os séculos, a palavra filisteu perde contornos de povo e vira memória de um adversário de outrora. Então, onde estão os filisteus hoje? Não existe no presente uma comunidade contínua e identificável que descenda exclusivamente deles e mantenha cultura, língua e religião filisteias. A maior parte dos estudiosos concorda. Ao longo das conquistas assírias e babilônicas, mais os encontros com outros povos, sua identidade foi absorvida. Isso não significa que seus genes sumiram. Pessoas se misturam. Mas o povo filisteu, como unidade histórica e cultural, não existe mais. O nome Filístia Palestina, usado séculos depois por impérios, é um termo administrativo e político, não a preservação daquela nação antiga. A resposta curta é: eles não estão como povo distinto. Eles foram, e seus vestígios estão nas camadas da terra e nas páginas da Escritura. Isso nos faz pensar. Povos surgem, brilham, desaparecem. Só a palavra de Deus permanece. Força militar, tecnologia, comércio, alianças, tudo importante, mas tudo passageiro. Se a sua identidade está apenas no que o momento exalta, ela se desfaz quando o momento muda. Se está no Deus eterno, ela atravessa impérios. Lutas vêm e vão. Fidelidade cria legado. Israel aprendeu a lutar contra filisteus e contra a filisteia do coração, a tentação de confiar mais em ferro do que em fé, mais em estratégia do que em obediência. Nossas batalhas de hoje têm outros nomes: ansiedade, comparação, vícios, pressões. Mas a lógica é a mesma. O que domina seu ferro afia suas decisões. Quem afia sua alma? A quem você entrega seu afeto, sua agenda, seus ferros mais afiados? Primeiro, proximidade. Israel perdia quando tratava Deus como amuleto, vencia quando caminhava em aliança. Segundo, identidade. Davi não vestiu a armadura de Saul, usou o que Deus já havia treinado em secreto. Terceiro, misericórdia. Até quando confrontou filisteus, Deus mostrou que idolatria cai diante da sua presença. Não é sobre humilhar povos, é sobre derrubar ídolos, começando pelos nossos. Olhe para trás e reconheça. Quantos Golias já caíram? Quantas arcas você tentou usar como talismã e Deus te corrigiu com amor? Quantos ferros prometeram poder e te deixaram vazio? Gratidão cura a memória e devolve direção. A história dos filisteus não termina com ódio. Termina com um convite. Escolha quem você será quando a guerra passar. Os filisteus foram fortes por um tempo. Sua força virou ruína. Israel foi fraco muitas vezes. Sua fraqueza virou canção. Porque no fim, não são os músculos da terra que sustentam a história. É a mão de Deus. Se esta jornada tocou você, deixe a filisteia do coração para trás e caminhe leve. Há outras batalhas, sim, mas há um Deus que continua sendo maior que todas elas. Agora é com você, venha entender a próxima batalha, como transformar guerras em adoração e por que isso muda a forma como você enfrenta seus gigantes. Inscreva-se e ative o sino. Nas próximas 48 horas sai o novo episódio. Escreva nos comentários: eu não visto a armadura errada, para eu saber que você está nessa jornada. E compartilhe este vídeo com alguém que está lutando com Golias invisíveis.
Um clique seu pode reacender a fé de alguém hoje.